Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. E antes de iniciarmos o nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, para que o nosso canal possa crescer. Hoje nós vamos abordar um tema que faz parte de uma mensagem que eu coloquei no nosso perfil Espiritismo Explicado e no nosso grupo Espiritismo Explicado, no Facebook, de que toda doença tem uma matriz mental. Um seguidor do Facebook questionou se um acidente, alguma sequela de um acidente também poderia estar ligado a esse processo de matriz mental. Eu respondi para ele que sim. E sobre este tema nós vamos fazer o nosso vídeo de hoje. Primeiramente, nós precisamos entender que nós somos espírito. Eu sou o espírito imortal. Vamos simbolizar o espírito por esse asterisco aqui. O espírito sou eu, o ser que pensa, que sente, que ama. Eu sou o espírito, eu sou consciência, então eu sou espírito. Mas ao longo de bilhões de anos, eu desenvolvi uma memória evolutiva que eu conservo comigo sempre, que nós espíritas chamamos de perispírito. Então eu tenho um perispírito, eu sou espírito e tenho um perispírito. E para que a minha consciência se manifeste nessa dimensão física, eu recebo da natureza um corpo físico. De tal forma que, enquanto encarnado, eu tenho esta configuração aqui. Eu sou espírito, tenho um corpo de energia chamado perispírito e eu tenho um corpo físico. Quando este corpo físico morre, eu me projeto na dimensão espiritual com esta configuração aqui. Espírito e perispírito. Eu conservo o meu perispírito. Eu não perco ele. Eu perco o corpo quando ele morre, mas eu permaneço com o meu perispírito. O meu perispírito é minha memória evolutiva. Eu vou armazenando no meu perispírito tudo o que acontece comigo. Tudo que eu faço, todas as minhas ações, todas as minhas escolhas, elas estabelecem níveis de energia que vão se acumulando no meu perispírito. E estas energias têm conteúdo mental, seja de sofrimento, seja de alegria, seja de coisas boas, seja de coisas ruins. Eu vou armazenando em camadas de energia, infinitas camadas de energia. Considerando que meu perispírito está na forma humana há 2.500.000 anos, mais ou menos, que foi o tempo que a humanidade surgiu aqui na Terra, com certeza absoluta, todas as memórias e todas as minhas escolhas na forma humana estão registradas aqui no meu perispírito. Tudo o que aconteceu comigo. Então hoje, nesta época atual, eu sou um espírito que tenho um perispírito que mantém em si todas as memórias de tudo o que aconteceu comigo, de tudo que eu fiz. E este perispírito interage com o DNA da minha espécie humana, produzindo para mim o corpo físico que eu vou habitar por um tempo enquanto estiver aqui nesta vida. Então vamos à análise do porquê que a mente é a matriz mental de tudo que ocorre conosco. Vamos falar apenas sobre o sofrimento neste vídeo. Quando as minhas ações provocam um grande sofrimento na vida das pessoas, isto é uma ação. Para cada ação haverá uma reação com igual intensidade, porém em sentido contrário. Então, se eu provoco uma ação, eu emito uma energia. Aquela energia vai atingir alguém, seja para causar felicidade ou seja para causar infelicidade. Aquela energia que eu emiti penetra na mente de uma outra pessoa, provoca uma reação na mente da outra pessoa, que acrescenta àquela energia um outro nível de energia. Esta energia, uma vez vivenciada por uma ou mais pessoas, que agora tem em si o acréscimo de todas as energias que foram vivenciadas, estimuladas, trabalhadas mentalmente pela outra pessoa, agora retorna para mim. Eu criei uma energia, enviei, e ela agora retorna para mim. E ela volta acrescida dos valores que a ela foram adicionadas. Então imagina uma ação que eu provoco contra mim mesmo, o suicídio, por exemplo.
O suicídio agrega em meu perispírito um grande contingente de energia negativa. E esta energia negativa provocada pelo suicídio pode criar degenerações genéticas que provocam o renascimento numa nova encarnação, onde o novo corpo físico vai portar as deficiências causadas neste corpo físico, que serão as deficiências causadas no perispírito pelo ato do suicídio. Por exemplo, a pessoa que dá um tiro na cabeça pode nascer numa nova encarnação portando as marcas do suicídio na cabeça. Hidrocefalia, microcefalia, doenças mentais, malformações cerebrais que vão provocar sofrimento durante uma vida inteira. Para que o corpo retire para si a matriz mental que levou ao sofrimento, que foi então o ato do suicídio. Mas quando eu provoco um intenso sofrimento na vida dos outros, então imagina agora que minhas ações provocaram um grande sofrimento na vida dos outros. Eu criei uma ação, esta minha ação penetrou na mente de alguém e aquilo provocou um grande sofrimento. E esta energia emocional do sofrimento vivenciado pelas outras pessoas agrega-se, ajunta-se à energia que eu provoquei e ela retorna para mim. E agora ela traz toda a energia emocional do sofrimento vivenciado pela outra pessoa, ou pelo grupo de pessoas, ou por várias pessoas que eu fui o causador deste sofrimento. Essas energias retornam para mim e provocam grandes coágulos de sofrimento em meu perispírito. Estes coágulos de energia vão provocar desequilíbrios estruturais em meu perispírito, nas estruturas de energia de meu perispírito. Numa outra vida, tanto no caso do suicídio quanto no caso dos sofrimentos provocados nas outras pessoas, essa desestruturação perispiritual que vão gerar desestruturações genéticas no novo corpo que vai nascer, desde o momento da sua formação inicial. Ou estes desequilíbrios vão acontecer ao longo da vida. O corpo físico se comporta como um mata-borrão, ele atrai para si a energia correspondente. Quando ele atrai para si, ele se comporta como um órgão de limpeza perispiritual. Ao atrair a sujeira que está no perispírito, ele atrai em forma de desequilíbrio, doença, provocando doenças. Imagine agora uma pessoa que vai adquirir ao longo da vida uma doença. Ela é uma pessoa saudável e de repente fica doente. O que aconteceu naquele momento? Foi um instante que a natureza, diante das forças de equilíbrio que a compõem, atingiu o momento exato em que forças vigentes, naturalmente vigentes, em nossa relação entre espírito, perispírito e corpo, criou as condições ideais para que energias armazenadas em nosso perispírito, e essas são negativas, energias positivas também existem, mas estamos falando agora somente das energias negativas. Então elas irão fluir para o corpo e naquele momento começa-se uma enfermidade. Aí você poderia perguntar, e pequenas doenças como uma gripe? A mesma coisa. Como que uma pequena gripe como essa que eu estou agora pode desencadear-se em nosso corpo? Por que nós não ficamos protegidos? Por que determinadas pessoas são protegidas e outras não? Acontece que durante a nossa trajetória evolutiva, que demandam algo em torno de 3,5 bilhões de anos, a nossa vida, que é um patrimônio do espírito, ela se ligou a todos os componentes dos reinos da natureza, aos minerais, aos vírus, às bactérias, aos seres unicelulares que compõem toda a natureza. Depois de um certo tempo, esta força espiritual atraiu para si os bilhões de seres unicelulares que foram amplamente testados na natureza durante algo em torno de 2 bilhões e 700 milhões de anos, ajuntou estes seres unicelulares e formou os corpos pluricelulares, como o nosso aqui, que somos corpos pluricelulares. Bilhões de células que existem na natureza
se ajuntaram, organizados pela mente organizada do espírito, e atraímos estes seres para a formação de nosso corpo. Quando a vida deixa de fluir do espírito para o corpo físico, porque a vida flui, eu tenho a vida, eu espírito, ela flui para o meu perispírito e ele flui para o meu corpo físico. Quando, pelo envelhecimento ou por algum tipo de ocorrência, ela deixa de fluir para o corpo físico, ele morre. E todo esse aparato unicelular se decompõe. E os seus elementos fundamentais voltam para a natureza num processo de reciclagem contínua. E quando esta energia negativa flui para o meu corpo físico, vai despertar um efeito equivalente. Porque eu terei que vivenciar o sofrimento que fiz os outros vivenciar. Então, ao longo de bilhões de anos de evolução e na forma humana há 2,5 milhões, eu fui aprendendo a conviver, armazenando as memórias de todos esses componentes, vírus, células e tudo o demais que compõe este nosso mundo. Esta energia de cada um destes componentes faz com que eu tenha em mim todas as energias de todos os seres vivos da Terra, os que existem e aqueles que já não existem mais. Por isso, nossa cadeia de DNA, ela é composta de tudo que tem a natureza. Ela é composta de todos os seres vivos que tem na natureza. Nós temos esse registro em nós. Há tanto que um feto humano, nos seus primeiros momentos de desenvolvimento, você não consegue distinguir, nos primeiros momentos, se é humano ou se não é humano. Depois vai pegando a forma humana. E quando eu vou acumulando essa energia negativa por minhas práticas diárias, que nem são tão impactantes assim, são coisas nessa vida mesmo aqui. É minhas raivas vivenciadas, minhas pequenas mágoas, a impressão negativa que eu vou provocando nas outras pessoas, os momentos de antipatia que eu vivencio, isso desperta algum tipo de desequilíbrio nas outras pessoas, pensamentos negativos que eu vou interagindo comigo mesmo. Todo este conteúdo mental cria um desequilíbrio em meu perispírito. E este desequilíbrio energético em meu perispírito, ele interage com aquelas energias que compõem o meu próprio perispírito e abre minhas defesas. E ao abrir as minhas defesas, que foram conquistadas ao longo de bilhões de anos, desperto ali então uma porta, como se abrisse uma porta. E os vírus que estão aí, no ar que respiramos, no alimento que nós alimentamos, na água que bebemos, agora tem um campo de desenvolvimento em nossa vida. Porque eles foram convidados pelas energias que desestabilizaram nossos perispíritos. Consequentemente, toda doença tem uma matriz mental. A hanseníase, por exemplo, o bacilo de Hansen, ele está disseminado por todos os lugares. Por que uma pessoa adquire hanseníase e outra não? Porque a prática sistemática do orgulho, aquele orgulho que maltrata, que magoa as outras pessoas, já foi identificado como a matriz mental da hanseníase. E uma pessoa orgulhosa que humilha as outras pessoas com seu orgulho, com a sua empáfia, acaba criando um desequilíbrio perispiritual nela própria. E esse desequilíbrio espiritual vai interagindo com tudo que compõe esta pessoa. E ao aproximar-se a vibração do bacilo de Hansen, ela quebra a defesa. E aquela energia e aquele bacilo agora encontra no corpo dessa pessoa um meio próprio para o seu desenvolvimento, como se fosse ali um pequeno vasilhame onde se coloca para o desenvolvimento de uma bactéria. E esses desequilíbrios podem também interagir com o nosso sistema autônomo. Uma pessoa que é acostumada a subir e descer escadas do seu prédio onde mora todos os dias. Ela sobe e desce todos os dias. Mas para podermos subir e descer escadas, nós não pensamos nisso. Você não pensa assim, ao descer uma escada, vou movimentar o meu pé direito, vou descer, vou movimentar o meu pé esquerdo. Você não
não raciocina passo a passo o que você faz para descer uma escada. Você simplesmente desce uma escada. Mas quando esta energia for predominante em nós, e é uma energia desequilibrada, ela interage com o nosso sistema autônomo. E ela pode fazer que no momento que você for levar o pé direito para colocar, você leva 5 milímetros a mais do que o normal. E torce o pé, e cai, e quebra a clavícula. E fica perguntando, por que Deus fez isso comigo? Não há doença, não há nada que não faça parte dessa matriz mental. Vamos falar agora dos acidentes. A pessoa que bate um carro, a pessoa que cai de moto. É lógico que existem aqueles acidentes que não são acidentes. São provocados pela imprudência. Uma pessoa que bebe e sai andando de moto ou de carro embriagado, não pode dizer que os acidentes provocados por ela sejam acidentes. Não foram. Foram frutos da própria imprudência. Desastres terríveis com mortes de muitas pessoas são provocados por pessoas que usaram da extrema imprudência ao beber e sair dirigindo. Excluindo-se este caso, inclusive aqui no nosso canal tem um vídeo sobre balas perdidas, se você quiser procurar e ver, onde explica, por exemplo, aquelas pessoas que estão nas trajetórias dos desastres que elas não provocaram. Essas pessoas que estão ligadas às balas perdidas, a essas situações de desastres que elas não provocaram, estão ligadas para estes eventos sob a energia de suas matrizes mentais. Mas o provocador não. O provocador está, que embriagou-se, saiu bêbado para provocar o acidente, ele está criando para si o retorno de uma força de extremo sofrimento que irá desestabilizá-lo de novo. Portanto, estes acidentes que não foram provocados por alguém, um pneu que estoura, uma situação não provocada, que foi fruto de um acidente, um navio que afunda, um barco que vira, uma queda inesperada, que a pessoa não provocou aquilo deliberadamente, pode ter certeza absoluta que está ligado às matrizes mentais. Nós não estamos querendo que esse vídeo provoque uma paranoia. Agora eu vou ter medo de tudo, porque mesmo tendo medo ou com medo, aquilo que está escrito na nossa trajetória virá para nós. Isto é a lei do karma. Mas este vídeo, este conhecimento, tem como objetivo despertar em nós que existem coisas que nós vamos passar e precisamos passar bem, de forma equilibrada, de forma tranquila, para que possamos aprender a tirar os benefícios do sofrimento. Porque todo sofrimento é uma força educativa. O problema é que nós demoramos muito a descobrir isso. A força educativa do sofrimento. Interagir com a dor de forma positiva. Aprender a ter humildade e compreensão para que essa dor seja um processo de educação para nós. Muito obrigado por você ter nos ouvido hoje. Que Jesus nos abençoe. E deixe aí o seu like. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.